Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesta manhã reunidos na casa do Senhor para meditarmos na palavra de Deus. Então vamos abri-la na carta aos Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 7, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7. Nós vamos ler até o capítulo 6, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Nós vamos parar a leitura por aqui. Ainda continuaremos depois até o final deste capítulo. Eu vou dividir a mensagem em duas partes. Primeira aqui de manhã, segunda à noite, se Deus permitir. E o meu tema é esse que está aqui no versículo 11, quando ele diz: vamos em frente. Cada um de nós continue mostrando até o fim a mesma diligência para, e aí essa expressão tão rica, tão importante, ele diz, para a plena certeza da esperança. Expressão que indica uma total, uma completa confiança de que somos salvos e de que nada poderá tirar de nós essa salvação, esse dom, esse presente que Deus nos deu. E aqui nesse texto, essa salvação, essa certeza da salvação é colocada como um grande alvo a ser buscado por todos os crentes. O objetivo primordial da sua própria vida, da sua própria existência.
Meus irmãos, muitos cristãos parecem viver a sua fé cheia assim de altos e baixos, pulos, correrias, avanços, retrocessos, um pouco lá na frente, um pouco lá atrás, sem se dar conta de que Deus tem planejado para nós uma vida de contínuo crescimento e amadurecimento da fé cristã. Nem todos percebem que nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Portanto, nós nascemos de novo, nos tornamos bebês, espiritualmente falando, crianças, com o objetivo de crescer, amadurecer, para algum dia poder chegar num status de se dizer maduro na fé. E não é à toa que o texto bíblico usa justamente essa mesma figura da vida normal. Todo mundo um dia nasce, é bebê, depois cresce, passa a ser criança aí de 4, 5, 6 anos, depois vira adolescente, depois vira jovem, depois adulto, e enfim alcança a maturidade. E essa mesma comparação, então, é utilizada na Escritura para descrever como deve ser a vida de cada crente, de cada cristão, buscando a maturidade. Mas, na vida espiritual, isso não acontece assim automaticamente. Não é só porque eu sou cristão, porque eu nasci de novo, que um dia eu vou de qualquer maneira chegar à maturidade. Não é assim. Mas são necessárias atitudes que começam inicialmente no campo do coração, da mente, do aspecto interno do nosso ser, e se expressam também nas mãos, digamos assim, no fazer, nas obras, nas atitudes. E sem que essas atitudes sejam concretas na nossa vida, partindo do interior, partindo do coração, de um coração regenerado por Deus, ninguém vai alcançar a maturidade. Então é possível, sim, que alguém tenha uma longa caminhada cristã, mas nunca tenha deixado de ser criança. É possível que alguém esteja há muitos anos na igreja, vivendo a fé, compartilhando, mas espiritualmente continua sendo um bebê. E precisa, portanto, buscar a maturidade, o crescimento verdadeiro espiritual, que vai conduzir então a ter essa plena certeza, essa plena segurança, que não é baseada em coisas falsas ou ilusórias, mas é baseada na promessa de Deus, que encontra ressonância no íntimo do crente e, por sua vez, também nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu agir, no seu fazer. Portanto, meus irmãos, há um propósito para a vida cristã: crescer, amadurecer, se tornar adulto espiritualmente falando, a fim de produzir muito fruto. E como eu disse, muitos cristãos não têm isso tão claro para si mesmos. Eles levam a vida cristã numa constante reação aos eventos. Quando surge alguma coisa, tenta resolver. Sem um planejamento, sem uma programação de vida. Muitas vezes se assemelham a artistas de circo, andando sobre a corda bamba, fazendo malabarismos com os elementos para poder arrancar aplausos dos outros, ou às vezes até risada serve. O texto que nós temos, meus irmãos, é um dos mais complexos, profundos e difíceis de toda a Escritura. E o próprio autor disse: a respeito dessas coisas eu tenho muitas coisas difíceis e complexas para falar. E a razão é porque ele disse: vocês se tornaram tardios em ouvir. Agora, eu tenho para mim que a dificuldade de passagens como essa não é tanto por uma questão intelectual. Não é que nós não temos inteligência suficiente para compreender estas coisas. Não é esse o ponto. Até porque, se nós temos o Espírito
Espírito de Deus, como Paulo escreve aos Coríntios, então nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos compreender o que ele está dizendo, mas a questão aqui é justamente a demora. Uma certa recusa da nossa parte. Tem mais a ver com a dureza do nosso próprio coração do que com, pura e simplesmente, limitação mental ou limitação intelectual. Porque nós nos contentamos muitas vezes com essa vida cristã que não tem razão de ser. Não vem de lugar nenhum, não vai para lugar nenhum. É apenas uma constante reação aos eventos cotidianos. A gente se contenta demais com esse estilo de ser crente. Se contenta demais com os níveis de certeza que nós já alcançamos. E não paramos para pensar que há muito mais de Deus proposto para nós, para poder chegar nessa plena certeza. 2 temas aqui são altamente complexos na passagem, nós vamos tratar deles. Um deles é aquele que muitos confundem com perda de salvação, quando ele menciona, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram, tal, etc., e caíram, ele diz, não podem mais ser renovados para arrependimento. Muitos confundem pensando que está explicando um caso de perda da salvação, e não é esse o ponto, como nós veremos, se Deus permitir. O outro é justamente o oposto desse, porque ele menciona a ideia da plena certeza, ou da plena segurança. E aí os nossos irmãos do passado, especialmente os puritanos, eles criam, e eles expressam isso inclusive na Confissão de Fé de Westminster, eles criam que todos os crentes podem ter certeza da sua salvação. Mas essa certeza não é igual, ou seja, ela pode ser mais firme ou menos firme, dependendo do momento, dependendo da situação da vida da própria pessoa. Mas eles entendiam que era possível alcançar em vida uma plena segurança, uma plena certeza da salvação. E isso significava maturidade espiritual, uma certeza inabalável, que libertava o crente dos temores deste mundo, ou das garras deste mundo também, para praticamente viver aqui, um céu na terra. Mas não um céu na terra porque não tem mais problema, porque não tem mais luta, porque não tem mais sofrimento. Não, não por isso. Mas um céu na terra porque não tem mais dúvida. Porque não tem mais qualquer nível de incerteza, de insegurança. É isso que nós estamos chamando aqui de plena certeza. A bênção da plena certeza. Ela é possível para todos os crentes. E representa um estado de maturidade. Mas como se chega lá? Como se chega a esse estágio de plena segurança, de plena certeza, de viver um céu aqui na terra? Não por ausência de problemas, não por ausência de lutas, mas por ausência de dúvidas. Por total confiança na palavra, na promessa de Deus. Como que se chega nisso? Então eu entendo que essa passagem, os capítulos 5 e 6, principalmente, o livro como um todo tem essa função, mas especialmente aqui, nos capítulos 5 e 6, nós encontramos 5 ensinamentos para nós, que são como que degraus, não por níveis de importância, mas porque tem que ser seguidos todos eles, que nos conduzem a uma vida de plena certeza, de plena segurança, à maturidade cristã. Se nós entendermos o ensinamento dessa passagem, desses 2 capítulos, se nós crermos no que eles falam para nós e se nós seguirmos, se nós praticarmos estas coisas. Então, meus irmãos, esse é o assunto do autor aos Hebreus nessa passagem. Ele vai nos mostrar como que se chega a essa
plena certeza, a viver esse céu aqui na terra em termos de ausência de dúvidas. No capítulo 5, ele, desde o começo, estava falando sobre a pessoa de Jesus e o quanto Jesus é superior a todas as formas anteriores de revelação e de redenção. Aliás, esse é o tema do livro inteiro. Ele destaca a pessoa de Jesus acima de todas as sombras do Antigo Testamento. Ele vai dizer, Jesus é a melhor, mais completa revelação de Deus. Jesus é superior a todas as outras formas anteriores de revelação. Jesus é superior aos anjos, é superior aos sacerdotes, é superior a Moisés, é superior ao templo, é superior às ordenações sacerdotais. Ele é superior a todas as formas de revelação e de redenção que foram reveladas, que foram propostas por Deus no Antigo Testamento. Então, a grandeza da pessoa de Cristo. Esse é o destaque total do livro de Hebreus. E especificamente, ele estava respondendo uma dúvida dos crentes, provavelmente oriundos da tradição judaica, sobre o fato de Jesus não ser descendente de Levi. E se ele não era descendente de Levi, então ele não poderia ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Mas isso é dito de Cristo, que ele é o sumo sacerdote. Como ele pode ser o sumo sacerdote se ele não é descendente natural de Levi? Mas como todos sabem, ele é descendente de Judá. Portanto, tem direito ao reino, mas não teria direito ao sacerdócio. No entanto, o autor explica dizendo que ele é, sim, sacerdote por uma ordem superior à de Levi, que é justamente a ordem de Melquisedeque. Portanto, ele é superior a todas as formas de revelação e de redenção propostas, desenvolvidas no Antigo Testamento. Inclusive, ele tem um sacerdócio superior do que os sacerdotes levitas, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o ponto aqui, então, ele passa a dizer, mesmo sendo tudo isso, mesmo Cristo sendo tudo isso, olha o versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meus irmãos, o caminho da maturidade cristã para chegar à plena certeza, à plena segurança, passa, antes de tudo, por seguir o exemplo de Cristo. Por seguir o que Cristo mesmo fez. Ele é o grande exemplo. E qual é o ponto aqui que o autor destaca da pessoa de Cristo? Que mesmo ele tendo todo o status, toda a superioridade, mesmo ele sendo superior a todas as formas de revelação e de redenção do Antigo Testamento, mesmo ele sendo o Filho de Deus em carne, ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Aprendeu a agradar a Deus, a obedecer a Deus, em meio a todo o sofrimento que ele passou. Ele menciona aqui o pedido de Cristo para ser livrado da morte. Provavelmente isso tem um duplo sentido, porque um sentido, é claro, é aquele em que Cristo pede ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas em seguida complementa, não seja contudo feito como eu quero, mas sim como tu queres, submetendo-se. Mas também, quando ele diz aqui que ele foi atendido, então, provavelmente o sentido seja de que ele foi livrado, resgatado da morte, ressuscitado, vencendo a morte. Mas a vitória, portanto, de Cristo sobre a morte, não é a vitória de evitar a morte, mas de vencê-la pela própria ressurreição. O assunto, portanto, é obediência no sofrimento.
É continuar obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, mesmo quando se está debaixo de provação, mesmo quando se está debaixo de situações adversas, e até mesmo quando parece que Deus não ouve o que nós pedimos. Até mesmo quando Deus não atende, não concede. Porque do caminho para a cruz, Deus não livrou Cristo. Passa de mim esse cálice. Não, beba o cálice. Do caminho para a cruz, Deus não livrou Cristo. Ele teve que ir à cruz. Mas Deus o livrou das garras da morte. Tendo ele então triunfado, não deixado a alma de Cristo na morte, como Davi profetizou e como Pedro interpretou, vencendo a morte pela morte, na morte, através da morte. O exemplo de Cristo tem que ser seguido se nós quisermos alcançar a maturidade espiritual, a plena certeza. E isso significa não confiar no nosso status, não confiar simplesmente porque eu já nasci de novo, porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu sou membro da igreja, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas aprendendo a obedecer com toda a humildade, aprendendo a viver o cristianismo, a fé, a prática no dia a dia, com toda a humildade. Nunca tentando ser mais do que de fato somos. Cristo, mesmo sendo filho, ele aprende a obediência. E vive uma vida de humildade, de resignação, de abrir mão dos seus direitos, como Filipenses 2 menciona, mesmo sendo Deus. Ele abre mão dos seus direitos divinos, não da sua divindade, não do seu poder, mas dos seus direitos, de exigir que os homens prestem adoração a Ele e o sirvam. Ao contrário, o texto diz, Ele se faz servo. Ele desce, se rebaixa. O caminho da maturidade espiritual é o caminho de Cristo, de seguir as pegadas do Mestre, que significa esvaziar-se, que significa abrir mão dos próprios direitos, do orgulho, das prerrogativas pessoais, para poder servir, para poder servir. Uma vida de oração. Nós sempre encontramos Cristo aqui ou ali nas passagens dos evangelhos, orando, passando noites orando, ou com os discípulos, ou de forma solitária, mas ele sempre está orando. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho, não abre mão da necessidade de orar, de buscar a presença do seu Pai. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho, ele entra na sala fechada, amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia de água e vai lavar os pés dos seus discípulos. Mesmo sendo o Senhor, vai servir os servos. O caminho da maturidade espiritual, o caminho do verdadeiro crescimento passa por seguir o exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo é esse. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não considerou, portanto, o sofrimento um mal em si mesmo, mas considerou, portanto, o sofrimento um instrumento para aperfeiçoar a obediência, para aperfeiçoar o serviço e glorificar o seu Pai.
Se até Jesus, meus irmãos, teve que se esforçar, se dedicar para aprender a obediência, que dirá nós? Estas coisas não serão automáticas em nossa vida. O crescimento espiritual do crente não é orgânico nesse sentido. Basta continuar vivendo e vai crescer. Não é desta maneira. Aliás, nem o físico é assim, porque se você não se alimentar bem, se você não cuidar, você vai ter dificuldades fisicamente também. Espiritualmente, muito mais. O crescimento não é automático. Precisa de etapas. Precisa cumprir etapas. E a primeira delas nós encontramos aqui. É preciso seguir a Cristo, imitá-lo. Ninguém será maduro na fé. Ninguém alcançará a plena certeza, como ele diz aqui, sem seguir o exemplo da dedicação de Cristo. Segui-lo seriamente, envolver-se seriamente com ele, seguir o seu exemplo. Mas note que o texto diz que Cristo se tornou ele mesmo o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui os dois aspectos unidos. Por que eu posso ter certeza da salvação? Porque eu tenho um autor de uma salvação eterna. Ele é, por causa dele, por meio dele, tão somente por ele, eu tenho certeza da salvação. Porque eu o sigo, ele diz também, porque eu o obedeço para todos os que lhe obedecem. Ou seja, alguém pode ter uma falsa esperança, uma falsa certeza da salvação, porque ela é baseada em ficção e não em fatos. É baseada numa suposta fé, que no entanto não obedece, que no entanto não segue a Cristo. E portanto, não há salvação eterna para alguém assim. Cristo é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui está o ponto, portanto. Por que é possível ter essa plena certeza? Porque temos um autor desta salvação eterna, que é Cristo. E porque nós o obedecemos. Seguimos o seu exemplo, aprendemos a obedecer através do sofrimento. Mas se ele é o autor, então também é porque ele nos capacita a fazer isso. Então, o autor e o consumador da fé. Tanto aquele que nos dá o querer, como Paulo diz em Filipenses 2:13, quanto o realizar. Tudo isso por obra dele, por graça dele. Graça essa que tem que se evidenciar na nossa vida, através da obediência. A obediência evidencia a graça que capacitou o querer e o realizar. Em segundo lugar, meus irmãos, o autor aqui avança, eu diria, colocando mais um ponto importante de reconhecimento e de prática na vida do crente para se chegar à plena certeza, para se chegar à maturidade espiritual. Veja que a partir do versículo 11 ele menciona a dificuldade que nós temos de ouvir. E eu já mencionei isso na introdução, quando ele fala justamente desses assuntos difíceis de explicar, mas que nós, ele diz, vocês se tornaram tardios em ouvir. Pois com efeito, diz no versículo 12, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, o tempo passou, foi suficiente, mas deviam ser mestres, mas não são. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. E ele diz, quem
se alimenta de leite, prova que é bebê, que é criança. Portanto, é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido diz é para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, ele diz, vamos colocar um pouquinho de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo e vamos para o que é perfeito. Vamos deixar um pouquinho de lado aqueles assuntos básicos, como do arrependimento, da fé, do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, do juízo eterno. O que ele quer dizer com tudo isso? Qual é o ponto que o autor aos Hebreus está aqui destacando? Eu entendo, meus irmãos, que ele está falando que frequentemente os cristãos se tornam por demais desinteressados dos grandes temas divinos e se contentam com o básico, se contentam com o mais ou menos, com o medíocre, médio, sem buscar ir além, focalizados apenas nas coisas pueris da existência humana, envolvidos demasiadamente com coisas secundárias. E o fato é que o tempo passa, ele é implacável, ele é cruel, o tempo passa e nós ficamos. Você já encontrou alguém, depois de muitos anos, talvez você conhecia essa pessoa lá 20 anos atrás, talvez vocês eram crianças juntos, e aí passa uma década, 2 décadas, 3 décadas, você encontra essa pessoa outra vez, e você se assusta, se surpreende, porque essa pessoa começa a relatar que fez já tanta coisa na vida, está tão à frente. E você, poxa, mas lá atrás eu era mais esperto que ela, eu era mais velho, eu estava na frente, e agora essa pessoa me ultrapassou, está lá na frente em tudo, e eu estou aqui atrás. Você já teve essa experiência? Acho que todo mundo já teve essa experiência algum dia, em algum momento. Aí você fica pensando assim, mas qual foi o problema? Será que eu não tive oportunidades? Será que eu não tive condições? A verdade, meus irmãos, é que normalmente não é falta de opção. É porque nós paramos no tempo mesmo. É porque nos contentamos com o básico. Gastamos tempo demais com coisas secundárias. Rodeamos coisas desnecessárias. E o tempo é implacável. Ele simplesmente passa. E nós ficamos. O que é isso senão um atrofiamento? Um atrofiamento espiritual. É isso que o autor está destacando aqui. O perigo, o risco de um atrofiamento espiritual. O tempo passou, você já tem idade de adulto, você já tem corpo de adulto, mas no fundo não tem. Porque espiritualmente você ainda é bebê, ainda é criança. Porém, graças a Deus, na vida espiritual nunca é tarde. Nunca é. Às vezes nem na vida física mesmo, né? Tem tanta gente recomeçando a vida aí com 60, 70, voltando a estudar, se dedicando, indo adiante. Até mais é um pouco mais difícil. Mas na vida espiritual, não. É possível começar do zero, mesmo já tendo uma longa idade, um longo percurso. Mas é preciso reconhecer isso. É preciso reconhecer o atrofiamento espiritual, ou então, isso nunca vai mudar. É preciso reconhecer
que já se devia ser adulto, mas ainda não se é. Que já se devia ser maduro, mas ainda não é. Que devia ter muitos frutos, mas ainda não tem. Então é preciso reconhecer isso. E, na verdade, isso tem relação justamente com o aspecto da segurança. Quando ele fala aqui, olha, vamos deixar um pouco de lado esses pontos fundamentais, porque vocês têm necessidade que alguém o tempo todo fique explicando o básico? O tempo todo ficar remoendo os mesmos pontos? Sem ir adiante, sem ir além? No fundo, isso é uma atitude de insegurança. Porque é a insegurança que nos faz rodear o toco e voltar sempre aos mesmos pontos básicos. E eu fico até impressionado porque ele menciona certas doutrinas aqui, que, diga-se de passagem, não são tão básicas assim para a maioria dos crentes. Quando ele menciona a questão do arrependimento, da fé, da imposição de mãos, da doutrina do juízo final, da ressurreição de mortos, não parecem tão básicas essas doutrinas. Para muitas pessoas isso aí é complexo, altamente complexo. Ele está chamando isso tudo aqui de princípios elementares. E está dizendo, isso tudo vocês já têm que saber de cor e salteado. Isso aqui não é mais assunto para vocês. Isso aqui não é mais assunto para ficar discutindo o básico. Eu vejo muitas vezes também tantas pessoas discutindo infinitamente os mesmos assuntos básicos. Já deviam estar lá na frente, mas vão sempre ter que voltar lá atrás e questionar o básico. O ponto aqui, eu entendo, não é que o autor está dizendo, olha, vocês não deviam mais falar desses assuntos. Não é essa a questão. Ele diz, isso já devia ser de vocês. Isso já devia ser patrimônio de vocês. Isso não é mais assunto para discutir. Isso já é certeza. Mas como alguém chega à certeza através desses assuntos? Qual é o tema de Hebreus? A fé. É pela fé. Tem muita gente tentando ainda se convencer intelectualmente desses pontos. E vai ficar a vida inteira tentando se convencer intelectualmente desses pontos. E quer saber? Isso nunca vai ser possível, nunca vai se chegar à plena certeza por este caminho, por dois motivos. O primeiro deles é que o seu intelecto não dá conta. Não dá conta de entender as grandezas de Deus, as grandes doutrinas de Deus e até as básicas. O seu intelecto não dá conta disso. E em segundo lugar, é porque essas coisas são muito acima da razão. Estão muito acima da razão humana. Essas coisas são razão divina. Isso não é intelecto humano, isso é intelecto divino. Nós entendemos até certo ponto, mas é a fé que nos faz ir até o fim. É a confiança. Então, não é a questão de não discutir, não falar desses assuntos, mas a questão é, eles não podem ser dúvida na nossa vida, porque eles já têm que ser patrimônio nosso, adquirido pela fé. Essas doutrinas fundamentais do arrependimento, da fé em Deus, da imposição de mãos, ou seja, provavelmente uma referência à maneira como eles ordenavam os presbíteros, os diáconos na época, o juízo final, a ressurreição, esses pontos não são pontos de discussão, já são pontos nossos, que pela fé nós cremos. E se eu não ir um ponto além agora e deixá-los um pouquinho para trás também, eu não chegarei à plena certeza. Mas como se chega à plena certeza? Quer dizer, o que tem além disso? O assunto central de Hebreus. Qual é o assunto central de Hebreus? A grandeza da pessoa de Cristo. A superioridade da pessoa de Cristo. Sabe o que tem a mais para você? Sabe o que você pode ir além do que o básico?
Aquilo que Paulo fala em Filipenses. Veja comigo, nós lemos na liturgia, mas vale a pena reler essa passagem em Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo 7, quando ele diz: mas o que para mim era lucro, quer dizer, meus valores mudaram, foram revertidos. O que para mim era lucro, agora não vale mais nada. Agora é perda, agora é prejuízo por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como prejuízo, perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Eu não alcancei isso ainda, Paulo diz. Paulo diz, eu ainda não alcancei isso. Mas o que tem que ficar para trás fica, e diante de mim só tem um alvo. E esse alvo é Cristo, é conhecê-lo, é conhecê-lo, é conhecê-lo. Sabe o que tem de maior na vida cristã? Conhecer a Cristo. Compreender mais quem é esta pessoa que se fez carne, esse Deus que se fez homem. Compreender mais toda a grandeza dele, a superioridade dele em relação a todas as formas de revelação e de redenção propostas anteriormente. Sabe qual era o grande problema dos leitores aqui, para quem o autor escreveu? E eu vou retomar mais isso hoje à noite, quando eu abordar a segunda parte, onde ele fala que é impossível que aqueles que caíram seriam outra vez renovados a arrependimento. O problema deles era que eles não estavam mais satisfeitos com Cristo. Eles estavam achando que Jesus não era assim tão grande, tão importante, porque eles estavam olhando para as suas formas anteriores de fé e de religião dentro do judaísmo e percebendo que a fé judaica era muito mais brilhosa, muito mais glamourosa, muito mais elevada do que o cristianismo que diz apenas fé, 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 confia em Cristo, confia em Cristo, confia em Cristo. Não, isso é muito pouco. E para que serve Hebreus? Para dizer, vocês não entenderam nada. Não tem nada maior do que Cristo. Não tem nada mais importante, mais profundo, mais misterioso, mais grandioso do que conhecer a Cristo. Aqui estão os degraus para se chegar à plena certeza, para se chegar a experimentar um céu aqui na terra em termos de ausência de dúvida, para chegar à maturidade espiritual. Nós precisamos cumprir esses dois detalhes importantes. Virão mais 3 na sequência, veremos isso à noite, mas até aqui nós já temos material suficiente para passar o domingo pensando e meditando nesses aspectos. Para alcançar essa plena certeza, meus irmãos, o exemplo de Cristo tem que ser seguido, obedecer através do sofrimento. Cristo não perdeu tempo. A vida dele foi breve, 30 e poucos anos. Mas ele foi um homem pleno. Foi um ótimo carpinteiro. Ou seja, um homem que se envolveu em todas as áreas da sua vida. Foi um homem da família, cuidou da sua família, cuidou da sua mãe. Foi um homem de amigos, fiel aos seus amigos, que andava com eles, cuidava deles. Foi um homem de compaixão pelos que sofriam. Acima de tudo, foi um homem de oração, um homem de proclamação da palavra. Mas ele foi tentado, porque o inimigo dele é o mesmo nosso. Ele foi tentado. Nós também seremos. Ele venceu pela oração, pela confiança em Deus, pela obediência, pela obediência. Ele tem uma salvação eterna para nós, para os que lhe obedecem. Em segundo lugar, vamos reconhecer
e abandonar a estagnação espiritual. Reconhecer os atrofiamentos espirituais que nós permitimos ao longo do tempo. Talvez por ficarmos sempre discutindo as mesmas coisas, talvez por nunca ir além, talvez por estar sempre meio que implodindo a própria base da nossa fé, que já devia estar totalmente estabelecida, que não é mais assunto de discussão nesse sentido, porque já é patrimônio nosso. É tempo de deixar o leite e ir em busca do alimento sólido. O alimento sólido é Cristo. A pessoa dele, conhecê-lo mais, entender seus mistérios, compreender sua grandeza, como nele se encontram a divindade e a humanidade, como nele se harmonizam a eternidade e a temporalidade. E tudo que nele foi feito por amor de nós. E como que nele nós temos todos esses tesouros da sabedoria, do conhecimento, para nós. Tanto que satisfaz um aspecto do nosso intelecto, mas muito mais, que atende às demandas da fé. E que nos faz segui-lo, caminhar, ir adiante, ir além. Há tanto para conhecer de Jesus. Essa carta nos revela as grandezas dele. Por isso, é um dos grandes instrumentos para nós conhecermos mais de Cristo. Há mais 3 dicas importantes na passagem, nós veremos à noite. Mas até aqui, pensemos nisso. Temos seguido, temos sido obedientes, com alvo, com proposta, sabemos o que queremos, ou paramos no tempo? Todo mundo foi, todo mundo passou, nós ficamos lá, reclamando da vida ou dos outros. Reconhecer o atrofiamento espiritual e buscar o alimento sólido. E o alimento sólido é Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos suplicar que o Teu Espírito que tem iluminado nossa mente e nosso coração para compreender e crer a verdade da Tua palavra, Ele mesmo, Senhor, que está em nós, também agora, nos dê mais compreensão e força para que nós possamos obedecer, seguir a Cristo fielmente, atentamente, rejeitando todas as coisas de aparência humanas, confiando na graça, confiando na misericórdia e seguindo nosso Senhor pelo sofrimento, pelo vale das sombras e também nas horas de festa e de alegria, sempre sabendo que a certeza plena da nossa salvação não está em nós mesmos, mas em Cristo. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa, porque Ele está em nós. E por isso te damos graças e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém.